cura na vida dela. Nós declaramos: entra dentro daquele CTI agora, Senhor, e opera um milagre, se assim aprove o Senhor. Nós declaramos na vida dos nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus, maravilha. Amados, estamos num momento especial do nosso culto, você pode ficar sentado, que é o momento da palavra. Que o Espírito Santo possa falar conosco de uma forma especial nessa manhã. E estamos em uma série onde estamos estudando a palavra, estamos sendo tocados pelo céu. E eu acredito que essa série tem produzido isso dentro da nossa alma. Temos sido transformados e temos construído dentro de nós uma cultura do céu em nós. Porque entendemos, como o apóstolo Paulo disse, que a nossa origem, o nosso lugar é o céu, é a nossa cidadania, é de onde pertencemos. Estamos aqui na terra, mas sabemos que temos uma origem, a qual nós defendemos todos os dias aqui na terra. Essa origem é o céu. Então, essa cultura, cada dia, ela tem que ser vivida dentro de nós. O céu não pode ser apenas algo abstrato, algo distante, mas tem que ser algo vivido dentro da nossa alma. Porque eu vou trazer dentro de mim toda a cultura do céu. E nós temos aprendido que para você ter uma cultura do céu, para você ser tocado pelo céu, você precisa de uma nova vida. Então, na primeira ministração, nós ouvimos a respeito de viver uma nova vida em Cristo. E também aprendemos que não tem como viver uma nova vida se nós não tivermos uma nova mente. Precisamos de uma mente transformada com essa cultura do céu, para que assim o céu seja a cada dia povoado nessa terra. Como o pastor Carlito diz, nós não somos apenas, ele vai dizer que a nossa cultura, que a nossa vida não nos faz especial, mas nos faz diferentes. Somos diferentes porque falamos diferente, agimos diferente, procedemos diferente. Isso não nos faz ser especiais, mas faz o céu em nós. E quando o céu está em nós, não temos como ter uma vida normal. Somos completamente diferentes por causa desse céu que habita em nós. Amém? Então, para que você entenda, hoje nós vamos estudar uma palavra extraordinária. Já temos aprendido uma nova vida, já temos aprendido uma nova mente, e hoje vamos aprender um novo comportamento. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: prepara, que o Senhor vai fazer hoje você sair daqui com um novo comportamento. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformemos pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Como já dissemos nas outras ministrações, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra aos filipenses, dizendo de uma cultura do céu. E ele vai exemplificar de uma forma muito especial, muito extraordinária, porque Filipenses era uma colônia de Roma. Como era uma colônia de Roma, eles diziam assim: olha, vocês são colônia, mas vocês são pertencentes a Roma. Há um espaço geográfico que separa vocês, mas vocês não deixam de ser de Roma. Então ele estava exemplificando a colônia de Roma como a igreja aqui na terra. Somos de espaços geográficos, estamos separados, mas somos e defendemos a pátria celestial. Amém? Nós militamos
lutamos em prol dessa pátria. Assim como era um centro estratégico militar, as colônias de Filipos, a igreja do Senhor também é esse centro militar. Passamos por todos os embates e pressões que possa imaginar. Só você sabe da sua pressão, só você sabe da sua realidade, só você sabe dos embates, só você sabe das dores, dos sofrimentos que você passa. Mas todo dia você milita, todo dia você luta, todo dia você guerreia para que você tenha essa nova vida, para que você tenha essa nova mente e para que você tenha esse novo comportamento. Agora o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos algo extraordinário. Ele vai dizer que era para que eles não se encaixassem ao padrão que Roma oferecia. Isso mexeu comigo, porque eu posso imaginar a dificuldade, pastora Rosângela, de ser cristão em Roma naquela época. Como também sei da dificuldade que é de sermos cristãos aqui também no mundo em que vivemos. Por que, pregador? Porque sofremos todos os tipos de influência. Sofremos todos os tipos de influência e de raízes que somos construídas no decorrer dos nossos dias e no decorrer dos nossos anos. Toda hora a nossa cultura do céu quer ser transformada pela natureza pecaminosa que há em nós. Mas eu queria fazer um paralelo para que você entendesse que Deus, desde a sua criação, Ele sempre elegeu um povo, Ele sempre elegeu uma pessoa, para que essa pessoa ela fosse influência a respeito do reino na vida de outros. Quando Deus elege Israel, Deus tem um propósito nisso. Ele diz assim, olha, eu vou eleger Israel para que todas as outras nações desejam ser como Israel. Para que essa influência que Israel tenha sobre eles, diz assim, olha, eu quero ter o Deus de Israel, eu quero viver como Israel vive. Então eu fico imaginando o povo de Israel andando com coluna de fogo, de noite no deserto, com nuvem, dando refrigério no sol causticante, e os outros povos olhando e dizem assim, que povo é esse? Que povo diferente é esse aí? Que tem coluna de fogo, que tem nuvem, que eles acordam, tem maná, que eles têm sede, brota água da rocha. Aí um poderia se acotovelar e dizer assim, esse povo aí é o povo que tem a cultura do céu, é que tem o Deus de Israel. Por que Deus fazer isso com Israel, de eleger essa nação e dar tudo isso a ele? Para que os outros povos desejassem ser como Israel. Mas nós vamos decorrer da palavra, nós vamos ver que ao invés de Israel influenciar, Israel foi influenciado. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação era dizer assim, olha, vocês precisam ser uma influência no meio de Roma. Vocês não podem ser de maneira nenhuma influenciados por aquilo que eles oferecem a vocês. Mas vocês precisam ter uma cultura, um novo comportamento, ao ponto deles desejarem ter o Deus que você tem, desejar ser como você é, o comportamento como é o seu falar, ao ponto deles externarem um desejo de ser como vocês. Na verdade, o nosso maior desafio nessa terra é exatamente influenciar essa cultura em outro, é influenciar essa característica do céu em outra pessoa, porque existe um estudo que nós somos as 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso nos preocupa, porque às vezes as 5 pessoas que a gente mais convive não tem a cultura do céu. Não fala como o céu fala. Não faz como o céu faz. Aí no meio dessas 5 pessoas, eu vou ser influenciado ou eu vou influenciar? Israel não conseguiu ser por muito tempo essa influência. De repente a Babilônia o influenciou ao ponto dele perder toda a essência do céu na vida deles. E essa manhã, uma manhã que você veio à casa do Senhor, eu preciso te fazer essa pergunta. Como tem sido a sua influência? Você tem sido influenciado? Ou você tem influenciado aquilo que Deus está
ministrando e fazendo na sua vida. Porque se você quer um novo comportamento, você precisa ser uma influência do céu aonde você está. Eu costumo dizer com a Gláucia toda manhã, quando a gente ora pela manhã, ela está aqui, e eu falo com ela: Gláucia, o ambiente do trabalho é pesado, mas quando você chegar lá, o céu vai invadir aquele lugar. Por quê? Porque a influência do céu está em nós. O ambiente tem que ser transformado quando eu chego, meu irmão, porque eu chego com a paz, eu chego com alegria, eu chego com refrigério, eu chego com coragem, eu chego com o Espírito Santo de Deus, eu chego com palavras que vai tocar aonde ninguém consegue tocar. Eu tenho um acesso que ninguém tem. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo e ele vai aonde eu não vou. Eu preciso ser essa influência. Eu preciso desfrutar dessa graça em Deus e ter o cuidado de não ser influenciado. Porque muitas das vezes, quando não exercemos esse papel de influência, porque o que eu não domino, eu sou dominado. Grave essa frase: se eu não domino, eu vou ser dominado. Então, se o ambiente que eu estou não é dominado pelaquilo que eu transmito, eu acabo sendo dominado pelaquilo que eles transmitem. Eu começo a falar igual eles. Eu começo a participar de tudo aquilo que eles participam. E de repente essa cultura do céu vai sendo extinta dentro da minha vida. E eu me torno uma pessoa comum, porque existem coisas, situações e lugares que o Espírito Santo não vai tolerar. E se ele não vai tolerar, ele vai sair e eu vou tornar uma pessoa comum. E uma pessoa comum é uma pessoa que não influencia o céu. Fala para esse irmão para me ajudar a pregar. Fala com ele: você foi feito com um propósito de influenciar quem está do seu lado. Presta atenção nisso, que isso é profundo. Quem está do seu lado tem que ser tocado por Jesus. Você está naquela casa com um propósito. Todo mundo que está dentro daquela casa vai conhecer o céu através de você. Ah, pregador, mas papai foi assim, mamãe foi desse jeito, meu marido é desse jeito. Exatamente por isso que você está lá. Essa família disfuncional que você vive dentro dela é para que o céu seja restaurado lá dentro e a sua família seja completamente ativa e restaurada pelo céu. Entenda isso. O meu local de trabalho, só Jesus. Você não pode imaginar a opressão que aquilo é. Então presta atenção. Quando você pôr os pés naquele lugar, você vai entender: eu estou com um propósito aqui, de que pessoas vão ser transformadas pela presença de Jesus que está na minha vida. Amém? Porque isso passa por um viés muito, muito maravilhoso. Porque um grande teólogo e escritor vai dizer que o evangelho tem dois lados: o lado da fé e o lado do comportamento. Isso mexeu comigo, porque a fé é o que acontece aqui dentro. É quando o Espírito Santo me toca e começa a transformar a minha vida, a mudar meu coração, e eu começo a sentir aquela presença, eu começo a sentir aquela paz, eu começo a sentir a salvação sendo gerada dentro de mim. É o que produz aqui dentro, é o sentimento. Mas o comportamento é a atitude do que eu vivo aqui dentro. Porque a Bíblia vai dizer assim: quem subirá ao Monte Santo? Aqueles que têm a mão limpa e que têm o coração puro. A mão limpa, todo mundo vê. O coração, só Deus vê. Então, o Evangelho, ele precisa de ser algo aqui dentro, gerado aqui dentro, que Deus vê, e precisa ser também algo gerado que as pessoas começam a ver também o que está sendo gerado em mim. As pessoas precisam também ser transformadas pelo aquilo que está sendo gerado em mim. Então o escritor vai dizer: não é só algo que está aqui dentro, é algo que eu também toco e transmito. Eu costumo dizer
que existe atitude e existe comportamento. Atitude é uma ação. Comportamento é como eu me comporto no meio dessa ação. E é isso, exatamente isso, que esse escritor está querendo dizer. Olha só, se você é uma influência, você não precisa só de atitude, porque tem gente que começa muito bem, mas que no meio do caminho, ele não consegue se comportar. No meio do caminho, ele consegue estragar a sua ação toda. E a caminhada de Cristo não é do jeito que eu começo, é do jeito que eu termino. Porque eu vou ser muito mais lembrado do dia que eu saio do que do dia que eu entro. Eles vão comentar muito mais da forma que eu saí do que da forma que eu entrei. Então eu preciso entender isso dentro da minha vida, dessa nova mentalidade em Cristo. Eu preciso trazer isso dentro de mim, dizer, olha só, não é só o que está sendo gerado, é maravilhoso, é extraordinário, mas é também da forma que eu vou conduzir isso a partir do que está sendo gerado. Eu costumo dizer que salvação é ato e é processo. É ato quando eu recebo, é processo quando eu caminho, é o comportamento influenciando quem está à minha volta, quem está comigo. Deus está gerando algo em você, Deus está produzindo algo extraordinário em você. Esse Cristo está mudando a sua vida por completo, mas o seu comportamento precisa também ser transformado. Eu disse numa nova mentalidade, quando eu preguei aqui domingo à noite sobre a nova mente, eu usei até Daniel sobre o comportamento. Ao ponto dele chegar no meio da Babilônia, se comportar de uma forma muito especial. Ele diz assim, olha, eu vou comportar diferente dos que estão aqui, mas eu vou mostrar resultado, que a forma que eu comporto, ela traz resultado também diferente. Porque não adianta eu bater no peito e falar que eu tenho uma cultura do céu. Não adianta eu bater no peito e dizer assim, olha, não, está sendo gerado algo em mim, algo na minha vida. Você não pode imaginar, eu estou indo na igreja metodista e Deus está fazendo. Que culto é aquele, meu Deus? Eu saio dali leve, eu saio com uma graça. Mas quando você chega em casa, você é a mesma mulher. Você é o mesmo homem. Quando você chega em casa, você é o mesmo filho, você é o mesmo marido, você é a mesma dona de casa, você é o mesmo trabalhador, trabalhadora. O meu comportamento vai dizer muito mais quem eu sou do que eu falo. Então a realidade é essa que Paulo está preocupado. Ele está dizendo, como é que eu me comporto? Como é que vocês vão aceitar ser influenciado ou vocês vão influenciar? Porque vocês vão influenciar muito mais da forma que você comporta do que você fala. Porque eu vou dizer uma coisa, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala isso, repete isso. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 13, vai dizer que nós somos sal da terra. E se esse sal perder o seu sabor, como que você vai restaurar? Você precisa de ser o tempero certo. Eu nunca vi ninguém pegar um pote de sal e pegar no restaurante, pegar aquele pote de sal e entornar ele inteiro num prato. Já viu, irmão? Estraga tudo. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o tempero. E esse é o maior segredo da vida, é o equilíbrio. Porque eu não posso ser de mais e não posso ser de menos. Eu não posso querer que as pessoas sejam influenciadas sendo chato, pelo amor de Deus. Não tem nada pior que um cara chato que quer influenciar alguém.
obrigando ou impondo. Pelo amor de Deus, você precisa, só com o seu comportamento, mostrar que realmente vale a pena viver como você vive. Eu não preciso falar, você faz isso, você faz desse jeito. A pessoa já olha para você e fala assim, veio chato, hein? Vem com esse papo chato aí. Não, nós somos tempero, nós somos equilíbrio. Nós vamos dosar a coisa certa, no ambiente certo. Eu vou ser sal da terra. Eles vão olhar na minha vida e vão dizer, esse aí tem um tempero certo. Quando ele chega, eu tenho prazer de ficar perto dele. Eu gosto de escutar ele. Ele sempre tem uma palavra que mexe comigo. Vou te falar um negócio. Quando ele me abraça, eu sinto uma paz tão... Aí eles falam assim, que energia boa que você tem, hein? É o tempero que a gente vive sendo sal na terra. Fala com esse irmão que está do seu lado, seja esse tempero, meu irmão. Seja esse equilíbrio na vida das pessoas. Dá glória para eu beber água, irmão, para eu não ficar com vergonha. E hoje a água é com gás, hein? O negócio está diferente aqui. Querido, se você é sal na terra, você precisa de dosar, você precisa desse equilíbrio. Só que existem alguns comportamentos que vão ser necessários para uma ação poderosa de Deus, para você viver esse comportamento diferente. O primeiro, sabe qual que é? Você precisa ser formado de intimidade com Deus. Que coisa linda isso. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, eu vou prestar um culto a Deus diário. Porque nós temos uma mentalidade de prestar um culto às 9 horas da manhã, pelo domingo da manhã, às 18h30 no domingo à noite, ou às 19h30 na terça profética. É o culto que eu vou oferecer a Deus. Mas se eu tenho um novo comportamento, se essa cultura do céu está em mim, Débora, eu vivo esse culto quando eu acordo. Eu já levanto cultuando. Eu já levanto dizendo, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado pelo mais um dia que o Senhor me dá a oportunidade de eu fazer diferente. Obrigado por essas misericórdias que são a causa de eu não ser consumido. Aí eu começo a entrar no meu carro, ou na bicicleta, ou a pé, eu estou andando no meu trabalho. E eu estou sendo um culto a Deus. A minha alma, ela está jubilosa porque eu sou íntimo dEle. E se eu íntimo, eu tenho um relacionamento que no quarto eu sinto a presença dEle, na rua eu sinto a presença dEle. Quando eu estou andando na rua, que o cara me dá uma fechada, eu estou cheio dEle. Eu vou dizer, Deus te abençoe, meu irmão. Deus é contigo, porque eu sou um culto a Deus. A gente precisa de entender que quando a gente torna íntimo, o nosso comportamento é completamente diferente. Vou dar umas esmiuçadas aqui. Você tem coragem, meu irmão, de xingar um irmão aqui no meio desse culto? Do nada você virar para ele e soltar um palavrão em cima dele? Tem, meu irmão? Porque o ambiente não te deixa fazer isso, não é verdade? Porque aqui é um ambiente de culto, sim ou não? Mas quando esse culto está dentro de mim, eu tenho o mesmo comportamento que eu tenho aqui, lá fora. A mesma atitude que eu tenho aqui, eu sou dentro da minha casa. Eu não tenho coragem de ser outra pessoa diante da Glaucia, do Heitor, que convive comigo, que eles que sabem se eu sou crente ou não, porque eu estou 24 horas com eles, de ser diferente do que eu sou aqui. Porque se eu tenho essa cultura, o meu comportamento é lá também, na minha casa, junto, nos meus desafios. O culto está dentro de mim, então eu vou expressar o que está dentro de mim. Ele falou assim, olha como é que o apóstolo Paulo vai dizer, então, aos romanos, portanto, irmãos, rogo-lhes que pela misericórdia de Deus, que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele diz assim, apresente a Deus. Eu gosto de
Quando o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, e ele vai dizendo assim: a minha vida foi oferecida como sacrifício vivo, um culto de libação ao Senhor. Ele está dizendo assim: esse culto vivo, racional e agradável, eu vivo ele todo instante da minha vida. Se você quer um novo comportamento, vive esse culto, torne-se íntimo dele. Construa um relacionamento com ele diário, a todo instante, porque esse relacionamento vai produzir automaticamente atitudes e comportamentos diferentes. Não tem como eu ser a mesma pessoa cheio dele. Se eu estou cheio dele, eu falo dele. Se eu estou cheio dele, eu exalo ele nas pessoas. Se eu estou cheio de futebol, eu só falo de futebol. Se eu estou cheio de mulherada, eu só falo de mulherada. Eu só falo de prostituição. Mas se eu estou cheio de Deus, eu não tenho outro prazer a não ser falar dele. O meu comportamento é esse. Você precisa estar cheio dele para poder falar dele. E só se torna cheio dele quando eu me torno íntimo dele. Aí a pastora Rosângela, na oferta, disse que o mesmo apóstolo Paulo, no estudo, vai dizer que a palavra vai dizer em Malaquias, não é o apóstolo Paulo, vai dizer assim: olha, na hora de trazer o sacrifício, os animais para sacrificar, eu queria pedir para que vocês, de maneira nenhuma, ofereçam o pior. Não vai trazer animal que não te custa nada não, irmão. O aleijado já está lá, ele já não serve para nada. Eu vou oferecer isso para Deus? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para a gente? Se eu quero me tornar íntimo, eu vou oferecer o resto para Ele. O que sobra? Fala a verdade. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é o WhatsApp, não é? Depois você vai conversar com ele. Dá aquela folheada no Instagram, vê as novidades da noite, vê quem te mandou mensagem, escova o dente, vai resolver as coisas. Na hora que você já está indo embora, tem que orar. Quando ora, quando sai de casa e vai embora, e muitas das vezes aqui na casa do Senhor, eu também ofereço o que sobra. Eu ofereço um tempo que sobra. Eu não me entrego por inteiro. Eu divido a todo instante. Até aqui o Senhor pode operar, lá não. Até aqui eu vou, mas eu não vou me aprofundar muito, eu não vou me entregar muito, eu não vou me derramar muito. Ele está dizendo: deixa eu dizer uma coisa, se é para Deus, vem trazer o melhor, porque quando ele foi oferecer, ele pegou a melhor ovelha, ele pegou o filho e entregou para te salvar, para mudar a sua vida. A maior prova de oferta quem deu foi ele, meu irmão. Ele podia mandar Miguel, Gabriel, ele falou: eu vou dar o filho, porque o filho é o melhor que eu tenho para resgatar os filhos que estão perdidos. E por que a gente insiste em dar só o que sobra? Por que a gente oferece esse culto manco? Vou falar, eu estou no culto manco, sabe o que é eu oferecer uma oferta? Eu estou aqui pensando algo lá fora. É eu estar num ambiente onde Deus está ministrando, Deus está operando, e o meu coração está completamente longe. É eu estar aqui e já estar incomodado, porque está dando 10 e 20 e eu tenho que ir embora. Eu dar uma oferta imperfeita, é um culto que eu dou pela metade. Eu não me entrego, eu não me derramo, eu não me coloco no altar da forma que eu tenho que colocar. Quando eu vou falar de culto, de adoração e de derramamento, eu não tenho como não lembrar daquela mulher que caiu aos pés de Jesus e de uma forma extravagante quebrou o vaso de alabastro, algo caro, algo lindo, e começou a lavar os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, e um monte de gente em volta falando: ih, que desperdício, ela não podia fazer isso, e ela não estava nem aí para quem estava em volta, porque ela estava dizendo: o que eu estou fazendo não é para vocês, é para ele.
Ele, e quem está aqui por Ele, não importa quem está em volta, Ele quer se derramar, Ele quer se entregar por inteiro, Ele quer oferecer o melhor. Sai de casa com esse intuito. Hoje eu não vou vir para receber, hoje eu vou vir para ofertar. Eu vou dar o melhor aleluia, eu vou dar o melhor glória, eu vou dar o melhor louvor, eu vou vibrar com a palavra. E não importa quem está lá no altar, não é ele, não é o outro, é ele, é o Senhor dos exércitos, e tudo para ele toda a honra e toda a glória. Ofereça o melhor, meu irmão. Ofereça o melhor. Como é que é a oferta que você tem ministrado? Na casa do Senhor, com a sua vida. Ele diz assim, olha, se você quer um comportamento, você precisa de ter um formato de intimidade com Deus. Ele vai dizer assim, olha, e você precisa também de ser transformado pela renovação da mente. No domingo passado falamos sobre essa renovação da mente. Se eu quero um novo comportamento, a minha mente precisa ser transformada. Porque o meu comportamento vai falar muito daquilo que eu estou pensando, do que tem aqui dentro. Muitas minhas ações são provocadas pelaquilo que eu penso. Então, se eu quero um comportamento diferente, a minha mente precisa ser diferente. Eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso agir como Cristo vai agir. A minha mente precisa ser substituída, os meus pensamentos. Porque existe pensamento que eu quero relutar contra ele e não consigo arrancar. Então, eu tenho que substituí-los. Se eu quero avançar, eu preciso de ampliar. Não tem como os sonhos de Deus caber dentro de mim, se a minha mente é pequena, se eu penso pequeno. A mente que Cristo quer falar em você é uma mente que conquista, é uma mente que realiza, é uma mente que avança. Não é uma mente de escravo, não é uma mente de mediocridade, não é uma mente de não merecimento, não é uma mente de graça, de dizer, ele já me deu e eu vou tomar posse, ele já ampliou e eu vou conquistar. Eu sei que ele pensa a meu respeito e os pensamentos dele são extraordinários. Se ele pensa a meu respeito algo bom, eu vou viver o melhor aqui na terra. Fala a verdade. Por que você deixa a sua mente roubar seus sonhos? Por que você deixa a sua mente te tirar do caminho? Por que você deixa a sua mente, muitas das vezes, te frustrar? Achar que você não vai conseguir, que não é possível, que não vai dar certo. A todo minuto você é furtado com pensamentos que te jogam para baixo, que te angustiam, que te escraviza, que te oprime. Abre essa mente e deixa Cristo moldar, deixa Cristo trabalhar nos seus pensamentos, traz na sua memória o que te dá esperança. Como dissemos no domingo passado, eu vou trazer na minha mente o que é verdadeiro, o que é bom, o que é puro, o que é de boa fama. Eu vou trazer na minha mente o que me faz melhor. A todo instante deixa a sua mente falar que você não é vencedor, que você não consegue, que fizeram isso comigo, que o papai fez aquilo, que quando eu era criança fizeram desse jeito, que papapá, que não sei o quê. Aí você fica com essa mente pequena, escravizada pelos problemas e pelas angústias e pelas feridas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Cristo te libertou, te deu uma nova vida, te deu uma nova mente e está te dando um novo comportamento aqui nessa manhã. Amém? Não deixe ela roubar seus sonhos. Terceiro, você precisa ser movido pela humildade. Meu Deus. Se eu tenho um comportamento de Cristo, eu preciso andar como Ele andou. E não tem uma prova de humildade maior do que o nosso Cristo. Porque Ele desceu para ser servo, irmão.
E como que a gente tem dificuldade de viver em humildade. Eu costumo compartilhar com a Glaucia algumas coisas lá em casa. Eu digo que um dos maiores inimigos do homem é a soberba. Porque a soberba vai lembrar Deus Satanás. Todas as vezes que ele vê uma pessoa soberba, ele vai lembrar de Satanás. Prepotente, arrogante. Se eu tenho um novo comportamento, eu não tenho como vivenciar uma vida de arrogância, de prepotência e de soberba. Eu não sou melhor do que ninguém. Olha o que o Carlito fala no início dos estudos de uma pessoa que é tocada pelo céu. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. Quando eu imponho uma cultura que eu sou melhor, eu começo a diminuir as pessoas. Eu começo a enfraquecer quem está do meu lado. E deixa eu dizer uma coisa, você não foi construído por Deus para diminuir ninguém, e nem para enfraquecer ninguém. Você foi criado por Deus para colocar gente de pé, para fortalecer a pessoa que está do seu lado. O que Deus está fazendo na sua vida não é para você humilhar ninguém, mas é para você erguer as pessoas que estão do seu lado. O seu conhecimento não serve para enaltecer a sua pessoa, mas serve para você abençoar a pessoa que está do seu lado. Enaltecer você, não. Olha aqui que Jesus, olha a cultura de Jesus na terra. Nasce numa manjedoura, vai para Nazaré, um lugar desconhecido, anda no meio de todos, comum, sem algo extraordinário, sem carruagem, sem palácios, e começa a servir. Quem era rejeitado vai na prostituta que ninguém vai, que quem queria apedrejar, vai no leproso que não podia chegar na aldeia, vai naqueles que as pessoas realmente disseram assim, esse não pode. Ele ia quebrando os protocolos com a sua humildade e impactando as pessoas. E quando chegava nos poderosos, nos ricos, sempre tinha uma palavra de humildade que mudava a história da vida deles, como mudou a de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Eu gosto dessa palavra porque ela exemplifica muito. O mendigo em Jericó, ele operou 2 milagres. No mendigo, ele diz, levanta. E no Zaqueu, que era rico, o chefe dos publicanos, ele falou, desce. E colocou todo mundo igual. Esse é o Jesus que me ensina a viver em humildade. Meu irmão, tem que ser parte da sua vida. Deus resiste o soberbo, irmão. Isso é forte. Você quer que Deus te resista? Então venha se despir de humildade. Não tem nada pior do que conviver com gente arrogante e soberba. Sim ou não, irmãos? O humilde, você tem prazer de falar com ele, dele estar perto. Agora o soberbo, quando ele sai, fala assim, que cara soberbo, hein? Ele chega no espelho e olha, grandioso és tu, grandioso és tu. Se acha o melhor. Só que essa humildade, ela não precisa ser somente nas atitudes, com pessoas, ou em comportamentos. Ela precisa ser em Cristo. É eu me humilhar da potente mão poderosa dele e dizer para ele o quanto que eu sou dependente dele. É dizer para ele, eu não consigo viver sem essa graça, eu não consigo viver sem o Senhor me guiando, me conduzindo, me dirigindo. É se humilhando diante dessa graça salvadora, é se humilhando diante dessas mãos poderosas e dizer, fica comigo, tem misericórdia de mim. Eu não posso de maneira nenhuma sair daqui se o Senhor não for comigo. Dirige os meus passos, conduz a minha vida. É se humilhar diante desse Deus que tudo pode e reconhecer que sem Ele você não é nada. Quando eu entendo isso, essa humildade, quando eu entendo, quando eu vou me colocar nessa humilhação diante da mão dele, eu começo a servir e eu não tenho dificuldade de ser confrontado.
O humilde, você pode falar com ele o que você quiser. Se for bom, ele retém. Se não for, ele deixa embora e sai para frente. Agora, vai confrontar um soberbo. Vai confrontar um soberbo. Vai confrontar um vaidoso. Ele tem 1 milhão de argumentos. A pastora Rosana diz que todo bom de argumento é ruim de arrependimento. Ele tem 1 milhão de desculpas, porque é assim, porque é desse jeito, porque é do que ele não tem a humildade de aceitar as palavras. Ele diz: se você quer um novo comportamento, aprenda a ser humilde. Porque quem é humilde escuta. Quem é humilde não tem dificuldade de servir. Manda um soberbo varrer essa casa, varrer essa igreja. Manda um soberbo servir alguém. Lá, tem outro para mandar, não? Agora o humilde, ele está em qualquer que seja a missão, porque ele sabe que maior é o que serve. Fala com esse irmão aí que está do seu lado: meu irmão, maior é o que serve. Amém? O quarto, a palavra vai dizer assim, olha: focados na unidade e na conexão com outras pessoas. Olha aqui em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também com Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isso é extraordinário. Se eu quero um novo comportamento, eu preciso de aprender a viver em comunidade. Eu preciso aprender a viver um com o outro. Eu preciso de entender que sozinho é muito mais difícil de caminhar. Eu preciso de chorar com os que choram e alegrar com os que alegram. Se eu estou com um corpo, se eu cair, o outro me levanta. Não tem nada melhor do que viver em comunidade, meu irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu não consigo viver em comunidade, todas as vezes que eu tenho dificuldade de conviver com pessoas, é porque eu não fui trabalhado a minha humildade dentro de mim. Porque quando é um processo, quando eu sou humilde, eu tenho a capacidade de conviver com as outras pessoas. Porque o soberbo, ele se isola. O soberbo, ele se sente tão importante que ele não pode conviver com outro, ajudar outro ou caminhar com outro. Mas nós somos uma igreja que tem um lema. Quando eu entro aqui na porta da igreja, está escrito assim: somos uma família a pertencer. Então, se eu sou uma família a pertencer, o seu problema é meu, a sua vitória é minha, porque somos família. Choramos com os que choram e alegramos com os que alegram. Aqui oramos em comunidade, aqui choramos em comunidade, aqui sonhamos em comunidade, aqui vivemos em comunidade. Os nossos sonhos têm que ser compartilhados, os nossos propósitos têm que ser compartilhados um com o outro, porque vivemos em uma só fé, em uma unidade e caminhamos pelo mesmo lugar, pelo mesmo propósito. Somos céu na terra e somos uma comunidade do céu. Se eu preciso viver um novo comportamento, eu preciso de aprender a viver em grupo. Eu preciso de estar junto com meu irmão, caminhar junto com ele, para que assim eu possa influenciar mais pessoas a viverem comigo. Você precisa de viver esse extraordinário de Deus. E quinto, eu vou terminar aqui, a palavra diz assim, olha: conectado ao que é bom. Isso, quando eu estava estudando essa palavra, que eu li essa parte, em que está em Romanos capítulo 12, versículo 9, a Bíblia vai dizer: o amor tem que ser sincero.
Odeiem o que é mal e apeguem ao que é bom. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu não tenho Deus, eu começo a absorver tudo que é mal. Mas se eu tenho Deus, eu começo a absorver tudo que é bom. Então, se eu quero um novo comportamento na minha vida, eu preciso trazer o que é bom para dentro de mim. E não há ninguém melhor para trazer um discernimento na nossa vida e no nosso coração do que é bom, do que é ruim, do que é a doce presença do Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo está em mim, quando o ruim chega, ele geme dentro de mim, com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo, na mesma hora, me avisa, me alerta: não entra, não vai, não toca, não pega, não entra. Na mesma hora, ele começa a separar o que é profano do que é puro, do que é bom. E se eu preciso de um novo comportamento, eu tenho que me inspirar nesse Espírito Santo para trazer tudo que é bom para dentro da minha alma. Porque a sua natureza é adâmica, ela é pecaminosa. Eu fico vendo o Heitorzinho com 3 anos, cheio de maldade. Quando ele quer umas coisas, ele, papaizinho, tá. Aí eu falo, quer alguma coisa. É a natureza, já com 3 anos de idade, já tem a artimanha de negociar o que quer. Aí você precisa de entender que se uma criança de 3 anos, ela já tem um entendimento de fazer todas as malícias para conquistar o que quer, ela chora para alguma coisa, ela faz pirraça para conquistar. Imagina você, hein, crescidinho aí, que já viveu tantas coisas. Imagina quanto que você tem que lutar para que o bom entre dentro da sua vida. Todo minuto o mal já é nos oferecido, irmão. E o mal está organizado. O mal todo instante está organizado. Já saímos enfrentando uma guerra. Que essa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Essa guerra é contra as potestades malignas. Ela vai me guerrear. O mal vai me guerrear no meu trabalho. O mal vai guerrear quando eu estou andando na rua. O mal vai querer me assediar a todo instante. A minha mente, os meus olhos vão querer corromper meu coração, meus bons costumes. Eles vão querer corromper o meu falar, o meu agir, o meu comportamento, mas eu vou trazer para dentro de mim o que é bom, o que é puro, o que é reto. Esse Espírito Santo tem poder para mudar isso na sua vida. Queria te convidar a colocar de pé nessa hora. Você precisa construir esse altar na sua vida. Para que você tenha um comportamento diferente, você precisa de criar essa intimidade. Você precisa de construir a sua vida com humildade. Você precisa construir uma vida relacional, um grupo, pessoas que te ajudam, pessoas que oram com você, pessoas que estão com você nos momentos difíceis, nos momentos alegres, que celebram as suas vitórias, mas que choram nas suas lutas. E você precisa de guerrear todo dia para trazer o que é bom na sua vida. Você vai ter que lutar contra esse mal, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, só com a ajuda dele que você consegue trazer o que é bom. Sozinho é impossível vencer as nossas guerras. Mas se você estiver submisso à vontade de Deus, que é o 6º ponto, e a gente termina aqui. Todas as coisas se tornam possíveis. Estar submisso à vontade dele, sabe o que é? É entregar o controle da mão dele. É dizer para ele, eu não estou conseguindo, mas toma as rédeas da minha vida. Toma conta do meu viver. Quando eu vejo, eu estou sendo controlado pelo impuro. Quando eu vejo o mal entra na minha vida, mas por favor, Senhor, me ajuda. Senhor, quando eu percebo, eu estou resolvendo do meu jeito está me quebrando tanto.
Só eu sei o quanto que eu estou dolorido, machucado, porque eu agi com a força do meu braço, com o meu argumento. Só eu sei como é que está doendo aqui dentro, porque as minhas escolhas me frustraram. Mas deixa eu dizer, muda a minha vida, muda a minha mente, mas muda meu comportamento hoje, Senhor. E para isso eu quero me submeter à Tua vontade, ao Teu propósito. Senhor, eu preciso de viver essa nova história. Eu preciso de viver, Senhor, esse céu na terra. Eu preciso de mudar as pessoas que estão na minha volta. A minha casa precisa de ser inundada com esse céu. Os lugares que eu vou, que eu frequento, as pessoas aonde eu vou, precisam ser tocadas por esse céu. E eu quero que comece comigo hoje, Senhor. É a minha vida que eu quero que comece. O que precisa de mudar em mim, para esse céu ser invadido, ser tocado, eu me coloco hoje nessa posição. Me muda, me transforma, porque tem coisas que eu não estou conseguindo ver, mas o Senhor sabe. Então começa agora. Se você quer, sai do seu lugar. Vem aqui, nós queremos orar por você. Pode vir. Se derrama diante dele. Isso. Quando os instrumentos estão tocando, vem. Tem um céu hoje que quer tocar em você. Seu comportamento, suas atitudes vão ser completamente transformadas. E todo lugar que você pisar vai ser transformado pelaquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. O primeiro passo é se humilhar, é dizer: eu me humilho, eu reconheço o que eu preciso. Eu reconheço, Senhor, que sozinho não está dando. Sozinho eu não estou conseguindo mudar, nem eu, Senhor. Imagina as pessoas. Mas eu preciso que comece uma nova história na minha vida. Eu já estou me colocando nessa nova vida, nessa nova mente, e agora muda meus comportamentos. Me torna mais íntimo, me torna mais amigo. Senhor, eu preciso de oferecer uma oferta perfeita ao Senhor. Quantas das vezes eu tenho oferecido o que sobra, Senhor? Quantas das vezes, Senhor, eu tenho dado só aquilo que não me custa nada? Porque quando eu tenho que renunciar a alguma coisa, eu já nem quero, Senhor. Mas me transforma, me muda. Senhor, os teus filhos estão aqui.